O ano era 2014 e o Brasil voltava a receber uma Copa do Mundo depois de mais de 6 décadas. Para muitos, aquela não era apenas mais uma competição, era a chance de curar uma ferida antiga, uma dor que atravessou gerações, o Maracanaço de 1950. Naquela época, o Brasil também jogava em casa, né? Carregava a confiança de uma nação inteira, mas acabou derrotado pelo Uruguai, dentro do Maracanã, diante de um público gigantesco e um silêncio absoluto. E por isso, em 2014, o sentimento era diferente. Não era só sobre ganhar uma Copa, era sobre reescrever a própria história. O país estava tomado pelas cores verde e amarela. Novos estádios foram construídos, as ruas estavam em clima de festa e a seleção brasileira carregava uma responsabilidade enorme, que era conquistar o Hexa dentro de casa. Mas por trás de toda essa empolgação existia uma pressão silenciosa, né? O Brasil vinha de uma eliminação dolorosa em 2010, quando perdeu para a Holanda, mesmo sendo favorito. A seleção precisava se reconstruir, né? Precisava voltar a ser respeitada e principalmente precisava provar que estava pronta para vencer diante do seu povo. Foi nesse cenário que a CBF trouxe de volta o Luiz Felipe Scolari, né? O famoso Felipão. Ele não era apenas um técnico experiente, era o treinador que havia comandado aquele Brasil do Penta em 2002. Para muitos, o Felipão era o nome ideal para blindar o grupo, dar confiança aos jogadores e transformar aquela seleção em uma equipe vencedora. E no começo parecia que tudo estava dando certo, né? Em 2013, na Copa das Confederações, o Brasil encantou, jogando em casa, venceu a Espanha por 3-0 na final. Uma Espanha que era campeã do mundo e dominava o futebol europeu. Neymar brilhou, Júlio César fechou o gol, a torcida abraçou a seleção. Naquele momento, o Brasil acreditou. A impressão era de que o caminho até o Hexa estava sendo construído de uma maneira certa, né? O time parecia unido, forte, competitivo e emocionalmente preparado. Um ano depois chegava a Copa do Mundo e a convocação tinha jogadores importantes, como o Júlio César no gol, Thiago Silva e o Davi Luiz na zaga, o Daniel Alves e o Marcelo nas laterais. E no meio de campo compunha, né, com o Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, Fernandinho, né, o Ramires e o William, que estavam jogando muito na época. E claro, né, no ataque era a grande esperança o Neymar, né, que ele naquela época ele tinha apenas 22 anos e ele já era tratado como um grande craque da seleção. Depois de brilhar no Santos, né, conquistar a Libertadores, e chegando, né, no Barcelona, ele carregava nos pés a esperança de um país inteiro. Mas olhando para aquele elenco, existia um problema claro, né? E o maior problema era no meio de campo para trás, né? O Brasil tinha força, né? Tinha jogadores experientes, muitos atuando em grandes times assim na Europa. Mas no ataque, fora o Neymar, a seleção não assustava tanto, né? Tinha o Fred, tinha o Hulk, o Jô e o Bernard. Eram nomes úteis, mas não passavam a mesma sensação de peso que outras seleções tinham. Mesmo assim, o Brasil estreou contra a Croácia com um estádio lotado e uma expectativa gigantesca. Só que logo no início veio o primeiro susto, né? Marcelo acabou fazendo, né, gol contra e a Croácia saiu na frente. Por alguns minutos, o país inteiro sentiu o peso daquele gol. Mas aí o Neymar apareceu. Primeiro empatou com um chute de fora da área e depois virou o jogo em um pênalti bastante discutido, né? Mas o Oscar ele fez o terceiro depois. O Brasil venceu por 3-1. Não foi a atuação brilhante, mas era a estreia do Brasil. O importante era começar vencendo. Na segunda rodada veio o México. E ali a seleção mostrou sinais de dificuldade. O Brasil criou chance, principalmente com o Neymar, mas parou em uma atuação absurda do goleiro Ochoa, que até hoje, né, ele é famoso nas Copas do Mundo por fazer grandes defesas. O jogo acabou terminando empatado, 0-0, e a empolgação deu lugar a uma certa desconfiança.
Na última rodada da fase de grupo contra o Camarões, o Brasil venceu por 4-1. Neymar marcou mais 2 vezes, Fred também deixou o dele e Fernandinho fechou o placar. A seleção terminou em primeiro lugar do grupo. Mas mesmo classificada, algo já parecia estranho. O Brasil vencia, mas não convencia completamente, né? Dependia muito do Neymar, dependia muito da energia da torcida, dependia muito de momentos individuais. Então vieram as oitavas de finais, né? O adversário era o Chile. Não era qualquer Chile. Era uma geração fortíssima, né? Com Bravo, Vidal, Alex Sanches, o Vargas e uma seleção inteira, né? Competitiva e que logo depois venceria 2 Copas América. Né, o jogo foi dramático, Davi Luiz abriu o placar, mas em seguida o Chile empatou e o Brasil teve chances, né? O Chile também. A partida foi para a prorrogação e no último minuto, né, o Chile acertou aquela bola no travessão. Por muito tempo o Brasil não foi eliminado ali, né? Nos pênaltis o emocional brasileiro ficou exposto. Thiago Silva chorou, né, antes das cobranças. A pressão era gigantesca, mas Júlio César apareceu, defendeu 2 penalidades e o Brasil avançou. A seleção sobreviveu, mas a cada jogo ficava mais evidente que aquele time caminhava no limite, né? Nas quartas de finais, o adversário foi a Colômbia, que tinha o James Rodrigues vivendo uma Copa sensacional. O Brasil começou bem, né? Com Thiago Silva marcando, Davi Luiz fez um golaço de falta, né? Aumentando a vantagem. E a Colômbia ainda diminuiu com o Rames de pênalti. Mas o Brasil venceu por 2-1 e chegou à semifinal. Só que aquela vitória teve um preço altíssimo, né? No fim do jogo, em uma disputa de bola, Zúñiga acertou uma joelhada nas costas do Neymar. E pouco depois veio a notícia que abalou o país inteiro, né? O Neymar estava fora da Copa. A maior esperança nossa, né, brasileira, não jogaria a semifinal. E como se isso não bastasse, Thiago Silva também estava suspenso, ou seja, o Brasil enfrentaria a Alemanha sem o seu principal jogador e sem o seu capitão. A semifinal seria no dia 8 de julho, né, de 2014 no Mineirão. De um lado o Brasil tentando chegar à final em sua casa depois de 64 anos. E do outro, a Alemanha, uma seleção forte, organizada, fria e cheia de jogadores de alto nível, né? Tinha o Neuer, o Lahm, Boateng, Hummels, né? O Khedira, Kroos, tinha o Miller também e o Klose, que era, né, um dos artilheiros da Copa. E era um time preparado, experiente e muito bem treinado. Mesmo assim, antes da bola rolar, ainda havia esperança. A torcida cantava, né, o estádio pulsava, o Brasil vestia a camisa mais pesada do futebol mundial. Mas em poucos minutos tudo começou a desmoronar. Né, aos 11 minutos, em um escanteio, Thomas Müller apareceu completamente livre dentro da área e marcou o primeiro gol da Alemanha. Foi um golpe duro, mas ainda havia tempo. A torcida tentou reagir, o Brasil tentou se manter vivo. Por alguns minutos parecia possível buscar um empate. Mas então veio o colapso, né? Aos 23, Klose marcou o segundo gol. Além de ampliar o placar, ele se tornou o maior artilheiro de todas as Copas, né? Ultrapassando o Ronaldo Fenômeno justamente em nossa casa. Aquilo já era doloroso, mas o pior ainda estava começando, né? Pouco depois, o Toni Kroos marcou o terceiro. Em seguida, Fernandinho perdeu a bola no meio de campo e a Alemanha tocou paz com muita facilidade, né? E o Kroos fez o quarto. Antes que alguém conseguisse entender o que estava acontecendo, o Khedira marcou o quinto. Em menos de meia hora, o Brasil perdia de 5-0 dentro de casa. Um Mineirão antes, né, tomado por festa, virou um completo silêncio. Os jogadores brasileiros pareciam perdidos, né? Ninguém marcava, ninguém reagia, ninguém entendia como aquilo podia estar acontecendo. A Alemanha jogava como se estivesse um jogo treino, né? Fria, precisa, implacável. O primeiro tempo terminou com um placar inacreditável. Ninguém imaginaria que seria 5-0, né, contra
contra o Brasil, a Alemanha. Naquele momento, a partida já não parecia mais uma semifinal de Copa do Mundo, parecia uma humilhação pública, né, transmitida para o planeta inteiro. Né? No segundo tempo, o Brasil até que tentou reagir, criou algumas chances, né? Mas o Neuer, né, estava em uma grande fase, né, e a Alemanha diminuiu o ritmo, isso ficou claro, mas mesmo assim, né, marcou mais gols, né, fez o sexto, depois marcou o sétimo em um chute forte que bateu no travessão antes de entrar e já estava no placar de 7-0. A torcida alemã cantava, né, parte do estádio já estava vazio, muitos brasileiros estavam chorando, né, ou apenas olhando sem acreditar no que estava acontecendo. E no final o Oscar fez o gol de honra, mas não teve comemoração, né? O Brasil estava perdendo em casa de 7-0 e era uma ferida muito grande, né? Porque a seleção pentacampeã do mundo, jogando em casa, havia sofrido a maior derrota de sua história em Copas. Né? O sonho do Hexa acabou de forma mais dolorosa possível, inimaginável, né? E o 7-1 não terminou naquele apito final. Ele continuou ecoando nas capas dos jornais, nas conversas dos torcedores, nas piadas, nas análises, na memória de quem viu. A missão de 2014 era apagar o trauma de 1950, mas o destino foi cruel demais, né? Um maracanaço que por décadas foi lembrado como a maior dor do futebol brasileiro acabou sendo substituída, né, por uma cicatriz ainda mais profunda, né, um Mineirão. Aquela derrota mostrou que a camisa pesa, mas não joga sozinho, né? E mostrou que a tradição não vence a organização. Mostrou que o talento individual não sustenta um projeto inteiro. O Brasil entrou naquela Copa acreditando que vencer em casa era quase que uma obrigação. E até hoje, quando alguém fala em 7-1, não precisa explicar, né? Todo mundo já sabe. Foi o dia que o futebol brasileiro viveu o seu maior pesadelo. E se você gostou dessa história, já deixa aí seu like, né, para fortalecer o vídeo. Se inscreva no canal, porque aqui a gente relembra dos momentos mais marcantes, dolorosos e inesquecíveis do futebol. E comenta aqui embaixo onde você estava no 7-1, porque essa é uma daquelas histórias que cada brasileiro viveu de um jeito diferente. Nos vemos no próximo vídeo, viu? Tamo junto.